Olá, apostadores do canal Loteca da Sorte e Palpites. Só aqui você encontra o melhor palpite da Loteca para montar o seu jogo para o concurso de número 1235, com prêmio estimado em 2 milhões de reais. Inscrevam-se em nosso canal para receberem todos os palpites. Uma boa sorte a todos! Jogo 1: Fluminense e Vasco. Em encontro válido para avançar à final do Campeonato Carioca 2026, o Fluminense entra como favorito no Maracanã. O Fluminense venceu no jogo de ida no Engenhão por 1-0 e agora precisa somente do empate para se classificar para a final. Porém, após a derrota para o Fluminense, o técnico Fernando Diniz foi demitido do Vasco e para este próximo jogo, o auxiliar Bruno Lazzaroni assumirá de forma interina o comando do Vasco. No Vasco ainda também terá o desfalque do atacante Cano, que está em recuperação de uma artroscopia. Já o Fluminense também entrará em campo com desfalque do volante Bernal e do técnico Zubeldia, ambos expulsos no jogo de ida. Na Copa Brasil 2025, o Vasco eliminou o Fluminense vencendo por 2-1, porém nos dois últimos confrontos, o Fluminense venceu o Vasco por 1-0 em fevereiro de 26 e por 1-0 em dezembro de 25. Nos 6 últimos confrontos entre as equipes, o Fluminense venceu 4 e o Vasco venceu 2. Nosso palpite, coluna 1, vitória do Fluminense. Jogo 2, Brasiliense Distrito Federal e Ceilândia Distrito Federal. Em confronto válido pela nona rodada da primeira fase do Campeonato Candangão 2026, o Brasiliense entra com um ligeiro favoritismo sobre o Ceilândia. O Brasiliense tem a vantagem pelo fator casa, pois o confronto será no estádio Boca do Jacaré, e também pelo histórico geral dos confrontos. Ambas as equipes lutam pelas primeiras posições para garantir vaga nas semifinais do Campeonato Candangão 2026. O Brasiliense ocupa a terceira posição na tabela do Candangão 2026 com 15 pontos, enquanto o Ceilândia Gato Preto ocupa o sexto lugar na tabela com 13 pontos no campeonato. Em 57 jogos, o Jacaré dominou com 30 vitórias contra apenas 7 vitórias do Ceilândia. Já o Ceilândia vem de uma eliminação dolorosa na Copa Brasil, pois perdeu nos pênaltis para o Jacuipense nesta quarta-feira, dia 25 de fevereiro, o que pode gerar desgaste físico e mental para a equipe. Nosso palpite, vitória do Brasiliense, coluna 1. Jogo 3, Capital versus Gama. Em confronto válido pela 10ª rodada do Campeonato Candangão 2026, o Gama entra como favorito no confronto contra o Capital, que será no estádio JK. Embora o Capital jogue em casa, o Gama ocupa a primeira posição na tabela. Já o Capital ocupa a quarta posição, lutando para se firmar definitivamente entre os classificados para a próxima fase. Na temporada de 2025, o Gama sagrou-se campeão justamente em cima do Capital, que ficou como vice no campeonato. No histórico de confrontos, 14 duelos no total, foram 5 vitórias do Capital, 3 vitórias do Gama e 6 empates. Nosso palpite, vitória do Gama, coluna 2. Jogo 4, Cruzeiro versus Pouso Alegre. Em jogo válido pela semifinal do Campeonato Mineiro 2026, o Cruzeiro é o favorito para o próximo confronto contra o Pouso Alegre no estádio Mineirão. O Raposo entra com vantagem, pois venceu no jogo de ida por 2-1, o que permite ao time avançar à final mesmo com um empate. Já o Pouso Alegre, como precisa da vitória por 2 gols de diferença, vai acabar se expondo mais defensivamente. No histórico de partidas, em 10 de janeiro de 2026, o Pouso Alegre venceu o Cruzeiro por 2-1. Em 21 de fevereiro de 2026, o Cruzeiro venceu o Pouso Alegre novamente por 2-1. O Cruzeiro, comandado pelo técnico Tite, vive uma fase de ajustes, mas conta com jogadores de alto nível como Matheus Pereira e Bruno Rodrigues. Nosso palpite, empate, coluna do meio ou coluna 1, dupla. Jogo 5, Botafogo versus Boa Vista. Em jogo válido pela semifinal da Taça Rio, o Botafogo é o grande favorito no confronto contra o Boa Vista, que acontece no estádio Newton Santos. Como o Botafogo venceu no jogo de ida por 2-0 fora de casa, o Alvinegro pode até perder por um gol de diferença, que ainda assim garante a vaga na final da Taça Rio. No histórico geral, em 24 confrontos, o Botafogo possui 13 vitórias contra apenas 5 do Boa Vista.
O Botafogo, apesar de ter a vantagem do fator casa, entra para o confronto com vários desfalques. Goleiro Neto fora devido a uma lesão no músculo da coxa direita. Zagueiro Caio Pantaleão fora devido a uma ruptura no ligamento do joelho esquerdo. Zagueiro Bastos fora com lesão completa no joelho esquerdo. Volante Danilo fora devido a lesão muscular leve na coxa esquerda. Já o Boa Vista não possui desfalques e nem suspensões recentes e vem para o duelo com o que tem de melhor para tentar reverter o placar. Os principais são o goleiro Anselmo e o meia Israel. Nosso palpite: vitória do Botafogo ou empate. Coluna do meio. Dupla. Jogo 6. Inter de Milão versus Genoa. Em confronto válido pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Italiano, o Inter de Milão é o grande favorito contra o Genoa no estádio San Siro. O Inter de Milão lidera o campeonato italiano e busca consolidar o caminho para o seu 21º título, enquanto o Genoa ocupa a 15ª posição na tabela, lutando para se afastar da zona de rebaixamento. Historicamente, o Inter de Milão não perde para o Genoa desde 2018 e nos dois últimos confrontos diretos também venceu por 2-1 e por 1-0. Nosso palpite: vitória do Inter de Milão, coluna 1. Jogo 7. Manchester United e Crystal Palace. O Manchester United entra como favorito contra o Crystal Palace em confronto válido pela 28ª rodada do Premier League, que será no estádio Old Trafford. A vantagem do United é que, além de jogar em casa, ocupa a 4ª posição na classificação com 48 pontos, enquanto o Crystal Palace ocupa a 13ª posição com 35 pontos. Em histórico recente, o Manchester United venceu o Crystal Palace por 2-1 fora de casa. O único fator contra o United é que vai entrar em campo desfalcado do lateral esquerdo Patrick Dorgu, que deve ficar fora por 2 meses devido à lesão muscular. Nosso palpite: vitória do Manchester United, coluna 1. Jogo 8. Valencia Clube versus Osasuna. O Valencia Clube entra como favorito contra o Osasuna no estádio de Mestalla em confronto válido pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol 2026. Historicamente, no primeiro encontro dessa temporada, em agosto de 2025, o Osasuna venceu o Valencia por 1-0. Porém, no histórico de 48 confrontos em casa no estádio Mestalla, o Valencia venceu o Osasuna por 32 vezes. O Osasuna chega com o moral elevado após a vitória contra o Real Madrid por 2-1 em 21 de fevereiro de 26 e também pela sequência de vitórias seguidas em 7 jogos. Já o Valencia vem de uma sequência de 3 derrotas seguidas. Na tabela, o Osasuna ocupa a 9ª posição com 33 pontos, enquanto o Valencia ocupa a 16ª posição com 26 pontos. Nosso palpite: empate ou vitória do Osasuna. Dupla. Jogo 9. Arsenal versus Chelsea. O Arsenal entra como grande favorito contra o Chelsea em confronto válido pela 28ª rodada do Premier League no estádio Emirates Stadium. No histórico de confrontos, o Arsenal venceu 3 dos 5 últimos confrontos diretos com o Chelsea. O Arsenal tem a vantagem do fator casa, pois vai jogar no Emirates Stadium e detém atualmente a melhor defesa da Premier League, que contrasta com a vulnerabilidade defensiva apresentada pelo Chelsea. Nosso palpite: vitória do Arsenal, coluna 1. Jogo 10. Vila Nova de Goiás versus Atlético Goianiense. Para o clássico decisivo do Campeonato Goiano 2026, o Atlético Goianiense entra com um leve favoritismo contra o Vila Nova. No jogo de ida, o Atlético venceu o Vila Nova por 2-1 e na fase de grupos o Atlético também venceu o Vila Nova por 2-1. O técnico Luizinho Lopes do Vila Nova foca em uma reação estratégica para reverter a vantagem do Atlético e precisa vencer por 3 gols de diferença, porém enfrenta desfalques importantes como o lateral direito Elias, que lesionou na última partida e teve a ausência confirmada. O atacante Emerson Urso também sofreu uma pancada contra o Aparecidense e teve ausência confirmada. O Atlético também terá desfalques como o zagueiro Tito, com torção no tornozelo, e o volante Matheus Índio, que passou por exames médicos e devido a fortes dores e poderá não participar deste jogo. Nosso palpite: vitória do Atlético Goianiense, coluna 2.
Jogo 11, América Minas Gerais versus Atlético Mineiro, no jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro de 2026, que será na Arena Independência, está bem equilibrado entre as duas equipes. O Atlético terminou a fase classificatória do Campeonato Mineiro de 2026 na liderança com 14 pontos, demonstrando maior regularidade. No jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro, o Atlético empatou com o América Mineiro em 1-1 no Arena MRV. Portanto, não há vantagem para nenhum dos dois lados. O América tem a vantagem de campo, pois jogará em casa na Arena Independência. Nosso palpite, novo empate entre as duas equipes, coluna do meio. Jogo 12, Torino versus Lazio. Em partida válida pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Italiano, que será no Estádio Olímpico, o Grande Torino também está bem equilibrado e não há favoritos. No último confronto entre as equipes, em outubro de 25, terminou empatado em 3-3. O Torino tem a vantagem do fator casa, pois jogará no Estádio Olímpico Grande Torino. Quanto à classificação, a Lazio ocupa a 10ª posição com 34 pontos, enquanto o Torino ocupa a 15ª posição com 27 pontos. Nosso palpite, novo empate entre as equipes, coluna do meio. Jogo 13, Real Betis versus Sevilha. Para o confronto válido pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol La Liga 2025-26, o Real Betis entra como grande favorito contra o Sevilha, que será no estádio de La Cartuja de Sevilha. No campeonato de La Liga, o Real Betis ocupa a 5ª posição com 42 pontos, enquanto o Sevilha ocupa a 11ª posição com 29 pontos. No último encontro entre as equipes em novembro de 25, o Betis venceu o Sevilha por 2-0. O Real Betis tem a vantagem ainda sobre o fator casa, pois o jogo será realizado no estádio de La Cartuja. No nosso palpite, vitória do Real Betis, coluna 1. Jogo 14, Roma versus Juventus. Para o próximo jogo entre Roma e Juventus em confronto válido pela 27ª rodada do Campeonato Italiano, que será no Estádio Olímpico de Roma, o Juventus entra com um leve favoritismo. No último confronto entre as equipes em dezembro de 25, o Juventus venceu o Roma por 2-1 jogando em casa no Allianz Stadium. Ambas as equipes têm apresentado defesas sólidas. Na classificação do Campeonato Italiano, as duas equipes também estão bem próximas. Roma ocupa a 4ª posição com 30 pontos, enquanto o Juventus logo atrás ocupa a 5ª posição com 29 pontos. Nosso palpite, vitória do Juventus, coluna 2. Valor total de nossa aposta para este jogo com 4 duplas, R$ 32. Sugestão: para este jogo escolher mais 2 duplas, totalizando 6 duplas no valor de R$ 128. Tenham todos uma boa sorte e inscrevam-se em nosso canal. Ative o sininho para receber todos os palpites, dê um like e compartilhe. Muito obrigado a todos e até a próxima.